Olá pessoal, vou fazer uma série nova pro canal Amantes da História. Nesse série chamado Monstros das Américas, né? Eu vou contar um pouco assim, um enfoque, né? Falando um pouco sobre todas essas maldades, né? Todas que os europeus fizeram aqui no continente americano, né? Desde a época da chegada. Então, pro primeiro capítulo da série, né? Então eu vou fazer, né? Então vamos pro vídeo, né? Então há relatos, né, quando chegaram os primeiros europeus, né, não chegou com Cristóvão Colombo, né, houve relatos de europeus que chegaram muito antes, né, por exemplo, como foi o último vídeo do Pítias, né, que ele chegou no século IV antes de Cristo, né, em Túlio, né, tem vários possíveis locais, né, uns falam que ele é Faroé, outros falam que é Islândia, e outros ainda falam que seria a própria Groenlândia, né, então, aí depois, no século XI, né, os nórdicos, né, os escandinavos chegaram, né, os vikings, e aí Snorri Thorfinnsson seria o primeiro europeu, né, o primeiro viking a nascer na América, né, na Groenlândia. Ele morreu antes mesmo da primeira cruzada, né, que foi em 1095. Então, né, eles morreu aí. Então, depois disso, né, no século XII, como eu falei, veio o príncipe galês, né, o Madoc, né, ele foi no século XII, acho que pode ser 1170 de nossa era. Ele chegou nos Estados Unidos e voltou. Isso também seria usado os séculos depois, na época da colonização da América do Norte, né, pelos Estados Unidos, a rainha Elizabeth I, para colonizar, como justificativa para colonizar o atual território dos Estados Unidos, né? Então, o Cristóvão Colombo chegou, como eu falei no último vídeo, né? Eles chegaram na região da América Central, né? Bahamas, tudo mais, Caribe, e encontraram os Tainós, né? Como eu falei, né? Que o Porto Rico era conhecido aí como Boriquém, né? O Jamaica, né? E tudo mais, né? Cuba, né? E como eu falei. Aí depois, né? Descendo aí para América do Sul, né? Lembrando aí que, como eu te falei no último vídeo, eles escravizaram, né? O Colombo, né? Massacrou aí, escravizou os índios, né? Tinha uma cacica lá, que eu não falei no último vídeo, né? Mas chamada Ana Coana, né? Que acabou se revoltando, né? Mas acho que a revolta não acabou muito bem, né? E aí o Império Inca, que já tem um vídeo, depois eu vou passar pra você. Também tem um vídeo aqui do... Vou deixar nesse último vídeo. Esse também aqui que eu tô fazendo, né? Esse vídeo falando sobre os Tainós, né? Então, Tawantinsuyo, né? Que ele chegou a abrigar, né? Vários territórios da América do Sul, né? Vários países, né? Equador, Bolívia, atual Peru, né? Até mais uma região do Biobío lá no Chile. Ele chegou até, os Incas, né? Chegou até a construir alguns assentamentos na América, tá? Amazônia, perdão. Na Amazônia, então foi um império extenso, né? Ele foi de curta duração, né? Ele foi fundado acho que em 1438 e encontrou seu fim em 1532 e ele resistiu até acho que 572, né? Quando deixou de existir, né? E houve uma disputa, né, entre Atahualpa e o irmão dele, Huáscar, né, essa guerra civil pelo trono do Império Inca, mas isso enfraqueceu e isso abriria caminho para os espanhóis liderados por Francisco Pizarro, que era uma espécie era um primo distante do Hernán Cortés, que conquistou o México, né. Então eles chegaram, né, eles sequestraram depois, né, o imperador, o Sapa Inca, né. E aí eles acabaram aí, acho que matando, né? O Inca, né? Então, acabaram roubando, né? Eles ficaram. Os espanhóis, né? Eles não acreditaram, né? Quando eles viram lá Cusco, né? Muitas. Coricancha, né? Esses templos era revestido todo de ouro, né? Eles roubaram todas as placas, né? Então, houve todo esse massacre. Depois do Império dos Mexicas, né? Império Azteca também, o Hernán Cortés
ele acabou conquistando ele a ilha de Cuba, né? Ele desobedeceu o Diego Velázquez, né? Que era o governador de Cuba e foi para as Américas, para o atual México, né? Onde tinha o Império Azteca, né? O Império dos Mexicas e ele acabou aí conquistando em poucos anos, né? Ele quase chegou a ser derrotado, né? Que teve aquela noite triste de Cortés, depois que o Pedro de Alvarado ele acabou matando, né? Vários mexicas, vários aztecas, na capital deles, Tenochtitlan, né? Achando que estavam se preparando para uma guerra, mas na verdade era só uma dança ritual deles, né? E aí há duas versões que falam, né? Acabou provocando o fim. Uma que fala que o Império Azteca, o Imperador Azteca, perdão, o Montezuma II, ou ele morreu apedrejado, né? Segundo a versão dos espanhóis, na versão dos mexicas, né? Dos indígenas, era que o próprio Hernán Cortés, né? Acabou aí matando, né? Não se sabe. Se divide de historiadores, então. Ele acabou aí. Depois teve a batalha que ele teve com os aliados espanhóis, os tlacaustecas, que ajudaram a várias informações, né? Ele tinha aquela amante lá, Malinche, o Hernán Cortés. E eles deram várias informações, os espanhóis, como vencer, né? Os astecas na batalha de Otumba, né? Em 1520, então. Aí, pouco tempo depois, um ano depois, ele construiu 13 bergantins, né? O Hernán Cortés mandou construir. Acabou conquistando, né? O Império Azteca, então. Houve, pronto, massacre e tudo mais, né? Houve os índios aqui também do Brasil, né? Então, houve esse extermínio, né? Muitos acabaram morrendo, né? Varíola, doença. Viviam aqui os Tupinambás, né? Vários grupos, né? Morreram, né? Tinham, acho que 5 grandes grupos, né? Caribe, né? Os Macro-Gs, os Tupis, né? Tinha mais ou menos 5 milhões de índios, né? Então, esse foi o número que os portugueses trouxeram depois de africanos para o Brasil, né? 5, 6 milhões. Regiões como Angola, né? Regiões da costa da África, né? Guiné-Bissau, tudo mais. Né? Muitos índios morreram, né? Eles o Neolítico, né? Não conheciam ferramentas de metal, roda, nada disso, né? Eles eram, como os tupinambás eram canibais, né? Antropofágicos, perdão. E aí, com o passar do tempo, né? Eles acabaram morrendo, né? A cultura desapareceu, né? A língua deles, né? O tupi. Os guaranis também tinha, né? O guarani até no Paraguai, mas sendo absorvidos. E os maias, né? Aquela cidade de pedra, Palenque, Tikal, Uxmal, várias cidades que eles construíram, né? Mas eles nunca chegaram a formar um estado unificado, né? Com muitas civilizações, como os gregos, inclusive eles eram chamados de gregos do Novo Mundo, né? Os gregos, os etruscos, fenícios, né? Com vários povos ao longo da história, né? Os sumérios, eles também não criaram um estado unificado, né? Eles chegaram até a desenvolver isso da astronomia, o Sol, Vênus, as estrelas, né? Os maias criaram, tinham o zero, né? Tinham matemática própria, né? Mas a civilização deles já tinha desaparecido quando os espanhóis chegaram aqui, né? Eles voltaram a ver aldeias e eles resistiram até 1697, né? Os maias. Então esse é o primeiro vídeo, né? Depois eu vou falar do período colonial, né? Esse foi o vídeo da chegada, né? Então curta, comente, compartilhe, até o próximo vídeo.